Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, divulgue esses vídeos aí para que outros irmãos, outras pessoas que desejam estudar um pouco mais e crescer um pouco mais na fé possam ter esse conhecimento e esse conhecimento seja um conhecimento relevante na sua vida e na vida de outros. Tá certo? Desde já, muito obrigado. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre uma questão que surgiu a partir de uma frase que eu mencionei num vídeo anterior que eu fiz sobre a questão da interpretação errada, equivocada do Mastel, né? Sobre Donald Trump ser uma figura escatológica que vai cumprir um papel e tal. Foi um vídeo que eu fiz e tudo, e um irmão, o J.R. Santos, perguntando sobre a frase, né? Eu falei que a Bíblia é um livro de difícil entendimento, e ele perguntou sobre se eu sou a favor de atualização da Bíblia, né? Para os dias de hoje. Pastor, o senhor é a favor de atualizar a Bíblia? Para hoje ele deixou uma mensagem e eu queria explicar isso. A ideia de atualização da Bíblia, né? A única atualização da Bíblia que nós somos obrigados, tá, pessoal? Não tem escolha, a fazermos é a atualização das traduções. Porque a língua é dinâmica, né? Uma língua só morre quando, quando ela para de ser usada, né? Quando ela é mudada para outra, ou ela é substituída por outra, né? Então ela vai parar o seu uso, mas se não houver algo do tipo, né, a língua ela vai ser dinâmica, ela vai acompanhar uma sociedade. Você pega a língua grega, né? A língua grega tem 5 fases: formativo, clássico, koiné, bizantino e moderno. Né? Formativo lá em 1500 a.C., clássico 900, koiné 300 a.C., bizantino 400 e o moderno 1500 depois, obviamente, né? Então 400 e 1500 depois. Então nós temos lá, se alguém pega o grego formativo ou clássico e tenta ler em grego moderno, né, um grego clássico, e ele é um leitor do grego moderno, ele não consegue ler. Se ele pega se você chega na Grécia com o Novo Testamento e dá para alguém que tem uma tradução, aliás, um texto em grego koiné, ele não vai entender. Tá certo? Porque a língua é dinâmica, a língua não é estática. A língua caminha com a sociedade, pessoal. A sociedade é dinâmica, a língua também é, porque ela é um substrato da cultura. Tá certo? Então, quando se fala de atualizar a Bíblia, é esse tipo de atualização. A única atualização que eu defendo é a atualização na tradução, mas não a atualização de conceitos, tá certo? Dos conceitos, atualizar esses conceitos. Eu tenho que atualizar em qualquer tradução, né? Eu tenho que fazer o possível, porque uma boa tradução não é necessariamente aqui traz palavra por palavra, pessoal. Porque se eu pego tradução de palavra para palavra, de uma língua para outra, tem expressões que não fazem sentido em outra língua, não tem relação com outro idioma, tá? Então, eu tenho que fazer modificações e adaptações. Por isso que os romanos já diziam tradutor e traditore, né? Tradutor, traidor, ou seja, toda vez que o tradutor traduz um texto para outro idioma, obviamente, né? Vai ser obrigatoriamente, ele vai cometer obrigatoriamente uma traição ao texto que ele traduz. Não existe tradução perfeita, tá? Nenhuma. Nem essa turma, tem uma turma lá nos Estados Unidos, da King James Only, né? Olha, somente a King James, a de 1611. É engraçado, né? A King James 1611 foi traduzida com os apócrifos, mas essa turma protestante, ou evangélica, protestante, né? Não usa a versão antiga. Não, é só a King James 1611, mas mutilada. Tá certo? Tem uma turma aqui no Brasil também que acha que uma determinada João Ferreira de Almeida é a mais perfeita de todas. Não existe tradução perfeita de nada. Tá certo? Nenhuma tradução. A tradução mais popular, texto judaico, eu não gosto nem de chamar de Bíblia judaica, não gosto de chamar Tanakh de Bíblia judaica, porque Bíblia é um conceito cristão, e esse conceito cristão, ele tem Antigo e Novo. Então, se os judeus não admitem que existe uma antiga aliança, houve uma antiga aliança, para agora ter uma nova, então a palavra Bíblia perde sentido. Então, ela é uma criação cristã. Então, a Tanakh judaica, ela foi traduzida, né, parte dela, ela completamente, mas gradativamente, né? Ela foi traduzida para o grego. E aí nós temos o texto da Septuaginta, ou Septuaginta, como alguns falam, e aí esse texto da Septuaginta, ele é o texto majoritariamente citado nos textos do Novo Testamento, pessoal. Cerca de 85,2%, se não me engano, dos textos do Antigo Testamento que você lê no seu Novo Testamento são
textos tirados da Septuaginta, não no texto hebraico. Tá certo? Se o Novo Testamento tivesse sido escrito em hebraico, o cristianismo não teria se expandido, não teria se tornado uma religião universal, pessoal. Tá? A própria tradução do Antigo Testamento para o grego foi exatamente por uma questão de sobrevivência, o período helenista. O helenismo é que criou uma ampla cadeia de uso de uma determinada língua grega, que se tornou uma língua importantíssima, essencial, e que foi usada pelos judeus de forma sábia para traduzir o texto deles, aliás, já quase na segunda metade do terceiro século antes de Cristo em diante, tá certo? Mas atualizar a Bíblia, então, ela não é uma proposta que a gente encontre respaldo na verdade da revelação. A gente tem que entender também outro aspecto curioso. Não adianta eu tentar pegar a Bíblia e dizer assim, olha, mas os tempos de hoje têm determinadas questões que a gente vê dessa forma. Tem. Agora, por exemplo, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a lei dos judeus. O Antigo Testamento não tem mais validade como aliança. Mesmo os aliancistas, né, os aliancistas que acreditam nessa continuidade das alianças, eles, diferente dos dispensacionalistas, né, mesmo os aliancistas, eles admitem que aquela aliança não está como um todo. Aquela aliança, ela se altera, aquela aliança foi modificada, né? Não adianta eu dizer que a aliança do Novo Testamento é a do Antigo, ou que é a continuação. Não é uma continuação, é uma nova aliança. Não é a continuação, pessoal, é a nova aliança, não a continuação. Porque se fosse a continuação, nenhuma igreja, nenhum grupo religioso no planeta estaria cumprindo um conjunto de ordens que estão dentro do chamado Antigo Testamento, que nós não seguimos, tá certo? Agora, quando eu digo a Bíblia é um livro de difícil entendimento, é porque eu preciso conhecer a história, a sociedade e a cultura, porque a língua, ela é um substrato da cultura. A língua é um substrato da cultura. Então, se é um substrato da cultura, eu não posso entender tudo que está numa cultura através só da língua, que só é um substrato. Esse é o problema do pessoal que estuda os idiomas originais da Bíblia e tenta achar que, então se eu aprender exegese, a minha hermenêutica vai estar totalmente afinada. Não. Você tem que estudar os textos originais, a exegese, não é? a própria língua, tá? Mas, para fazer essa interpretação, para entrar uma hermenêutica, da exegese para a hermenêutica, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar sociedade, eu tenho que estudar cultura e eu tenho que estudar história. Por quê? Olha, porque Deus, ele se manifesta através da natureza, ok? Romanos 1, Deus se manifesta através da natureza. O seu poder, né, é manifesto através da natureza. A sua própria existência é manifesta através da natureza. Agora, ele se manifesta através da natureza, mas só se revela pela história. Então, quando Deus entra na história para se comunicar com o homem, ele obrigatoriamente tem que falar na língua dele, a partir de conceitos da cultura dele, a partir de ideias que ele compreenda. Senão, não existe comunicação. Se Deus fosse falar conosco na linguagem dele e não na nossa linguagem, o homem tentando se comunicar com a formiga, pessoal. Não tem como. Tenta bater papo com uma formiga na calçada. Não sai nada, só sai de você. Dela não sai nada, ela é indiferente, não vai comunicar nada. Então, essa é a ideia. Agora, quando eu tento pegar a Bíblia e dizer, olha, se eu atualizo a Bíblia agora a partir dos conceitos de certo e errado dentro da sociedade. Não. Se fosse assim, nós teríamos que adaptar a Bíblia completamente, né, dentro do seu tempo, dentro da sua época. O Novo Testamento, ele seria um texto não permanente, ele seria um texto volúvel. Até porque essa interpretação a partir da própria sociedade, a sociedade determinando o texto, lembrar que o texto foi revelado na história, a história é dinâmica, o texto foi revelado na história, mas o texto parou a sua revelação. Isso é o conceito de canonicidade. Parou a revelação, o texto agora está aqui, estabelecido, não existe novo texto canônico, então a canonicidade pega o texto e o congela, pronto. Então as verdades reveladas de Deus estão ali. Deus fala sobre tudo? Não.
Por exemplo, no Antigo Testamento, né, os rabinos até hoje não raspam a barba, porque eles entendem, os judeus no geral, né, judeus ortodoxos e tudo, não fazem a barba e eles entendem que não, porque a Bíblia diz não poder usar lâmina. Aí eles interpretam, né? Eu acho que é o Rambam que vai interpretar, que os pagãos praticavam, né? Os pagãos tinham essa prática. Se os pagãos tinham essa prática, logo Deus proibiu para que não houvesse associação. Pois é. Agora a pergunta é: fazer a barba hoje é algo de pagãos? Não. Então, olha como um mandamento, mesmo dentro do judaísmo, mesmo para os judeus, mesmo da lei, mesmo para aqueles que seguiam a lei de Moisés, né? Que segundo o cristianismo, ela é cancelada, tá certo? Nós temos em Cristo uma nova lei. Não adianta a gente dizer que é uma continuidade, né? Os aliancistas pensam assim, eu respeito quem é aliancista, pensam assim, mas não dá. Você vai dizer que o antigo e o novo só são uma continuidade? Tem continuidade, mas tem rupturas, né? E aí o dispensacionalismo que propõe que existem sim épocas diferentes, de formas diferentes. Eu não sei se são 7, como se propõe, não acho que necessariamente tenha que ser 7, mas o que eu penso é o seguinte: Deus se revela na história, e se ele se revela na história, ele se autolimita dentro dessa revelação, porque ele tem que falar na linguagem dos homens, tá? Mas as verdades dele são expressas dentro da linguagem da cultura da época, tá certo? No Antigo Testamento nós tínhamos a proibição de atos de homossexualidade. Nós temos também no Novo Testamento. Ponto. Inclusive em Romanos capítulo 1, no final do capítulo 1 de Romanos, quando Paulo vai falando da decadência humana, uma das representações dessa decadência humana é isso, além da idolatria, esse tipo de comportamento sexual. Tá certo? Não dá para você dizer assim, não, olha, isso aqui mudou, porque hoje a sociedade tolera, a sociedade aceita. A primeira pergunta é: qual sociedade? De qual sociedade nós estamos falando? Suponhamos que toda a sociedade brasileira apoiasse, visto que esses textos bíblicos eles estão ultrapassados, sobre esse aspecto que eu mencionei. Tá? Isso significaria que o cristianismo todo, todas as sociedades pensam igual? Então, quando eu pego a Bíblia e coloco a Bíblia debaixo das interpretações da minha sociedade para as demandas da minha época, né, essa atualização da Bíblia, eu cometo um grave erro. Porque primeiro eu cometo o erro de achar que a minha sociedade e a minha forma de entender em determinada época é a forma correta de um sentido amplo, quando na verdade o cristianismo é uma religião muito maior e que existem várias sociedades e que veem também nessas sociedades uma demanda diferente. Ou seja, você vai ter agora que relativizar o texto. Tá certo? E aí, geralmente, a turma que menciona a atualização da Bíblia acha que aqueles que mantêm como o texto está estão sendo incoerentes por não atualizar o texto. Mas aqueles que atualizam o texto dessa forma estão sendo mais incoerentes ainda, porque eles estão pensando que todas as sociedades cristãs, na atualidade, como no passado, pensavam da mesma forma. Então a gente tem que tomar cuidado com essas propostas que nada tem a ver com a revelação de Deus. Leia a Bíblia, estude, pesquise e busque compreender cada texto do Antigo e do Novo dentro da sua proposta de quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, quais eram as questões sociais, históricas e culturais que envolvem o texto. Que Deus vos abençoe. Eu espero que a aula não tenha sido tão complexa assim e que te ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Até a próxima. Fui.